Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo José Jailton Júnior, sou professor da Universidade Federal do Pará e o tema da nossa videoaula de hoje é o endereço IP, o Internet Protocol. O que é o endereço IP? O endereço IP nada mais é do que um endereço lógico atribuído a qualquer máquina que está conectada a uma rede. Por exemplo, qualquer máquina que está conectada à internet possui endereço IP. E é através deste endereço IP que uma máquina consegue se comunicar com outra máquina. Atualmente, a grande maioria dos dispositivos utiliza o IPv4, IP na versão 4. E eu vou mostrar para vocês um exemplo de como é o formato de um IP na versão 4. Temos aí o exemplo 192.168.100.1. O que é importante destacar aqui? Que um endereço IP nesse formato, ele é constituído de 4 partes. Primeira parte, segunda, terceira e quarta parte. E a separação é através do ponto. É importante também deixar claro que o valor mínimo que pode ser atribuído é o 0 e o valor máximo que pode ser atribuído é 255. Um outro aspecto importante que nós também devemos compreender é que o endereço IP ele é dividido em classes. São 3 classes primárias, que são de fato as utilizadas para configurar os equipamentos de rede, e 2 classes especiais que não são utilizadas de fato no dia a dia. Nós temos então as classes A, B e C, que são as 3 classes primárias. Nós temos a classe D, que é utilizada para transmissão multicast, e temos a classe E, que possui IP reservado. Lembrando que classe D e E são as 2 classes especiais. E para identificar uma classe ao qual um IP pertence, nós devemos verificar a primeira parte do endereço IP. Se a variação do valor for de 0 a 127, significa que esse endereço IP pertence à classe A. Se a variação for de 128 a 191, significa que esse endereço IP pertence à classe B. Se o valor for de 192 a 223, significa que esse endereço IP pertence à classe C. Se a variação for de 224 a 239, esse endereço pertence à classe D. E se o valor for de 240 a 255, significa que este endereço IP pertence à classe E. Para facilitar o nosso entendimento, vamos ver 3 exemplos aqui. Temos então o IP 10.15.192.6. Como fazemos para descobrir qual classe pertence este endereço IP? Basta olhar o primeiro bloco. 10, que de acordo com a nossa tabela, de acordo com a tabela que acabamos de visualizar, nós podemos classificar então esse endereço a classe A, que a variação é de 0 a 127. Temos então aqui o endereço 172.16.90.3. Para descobrirmos a classe desse endereço IP, basta olhar o primeiro bloco, 172, que de acordo com a tabela pertence à classe B, cuja variação é de 128 a 191. E um outro exemplo que nós temos aqui, 192.168.50.9. De novo, para descobrirmos a classe desse endereço IP, basta olhar o primeiro bloco. E que, de acordo com a tabela, podemos então classificar como o endereço da classe C, que a variação vai de 192 a 223. E por que nós devemos saber a classe de um endereço IP? Justamente para podermos saber o que é que identifica a rede e o que é que identifica a máquina que está conectada. Então, o endereço que pertence à classe A. O primeiro bloco está representando a rede e os demais blocos estão representando a máquina. O endereço da classe B, o primeiro e o segundo representam a rede, o terceiro e o quarto representam a máquina. E o endereço da classe C, os 3 primeiros blocos representam a rede e o quarto bloco representa a máquina. Para facilitar o nosso entendimento, vamos de novo aqui aos exemplos.
Temos aqui então o endereço 10.15.192.6. Observando a primeira parte, né, o primeiro bloco do endereço IP, chegamos à conclusão que faz parte a classe A. E o primeiro bloco de um endereço IP que pertence à classe A, ele representa a rede. E os três últimos blocos, que estão aí em vermelho, representam a máquina. Ou seja, que conclusão nós podemos chegar então aqui? Este endereço IP 10.15.192.6, já que o primeiro bloco representa a rede, este endereço IP faz parte da seguinte rede, 10.0.0.0. Ou seja, você pega a parte que representa a rede e complementa com 0 para poder descobrir a que rede pertence este endereço IP. Pegando um outro exemplo aqui, o endereço IP 172.16.90.3, observando a primeira parte, nós podemos chegar à conclusão de que é um endereço da classe B, conforme nós já vimos. E o endereço da classe B, os dois primeiros blocos representam a rede. E os dois últimos blocos representam a máquina. Então, este endereço IP faz parte de que rede? Você pega os dois primeiros blocos e complementa com 0, ficando desse jeito. Então, este endereço IP pertence à rede 172.16.0.0. Vamos verificar mais um exemplo aqui. O endereço 192.168.50.9 pertence à classe C, conforme nós já vimos. E a classe C indica o quê? Que os três primeiros blocos representam a rede e o último bloco representa a máquina. Ou seja, este endereço IP faz parte de que rede? 192.168.50.0. Ou seja, pegamos os três primeiros blocos e completamos com 0. Então, é assim que nós podemos identificar a que rede pertence o endereço IP. É necessário identificar a classe, aí nós saberemos qual bloco ou quais blocos representam a rede. E a partir disso, nós podemos concluir qual é o endereço da rede. Então é isso, pessoal. Gostaram? Qualquer dúvida, pode mandar e-mail para o jjj@fpa.br. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.